orar pela palavra? Pai Santo, nós te agradecemos. Agradecemos por estarmos juntos aqui como igreja do Senhor. Agradecemos porque somos filhos amados do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Bom é o Senhor, bom é o Senhor, bom é o Senhor. Você pode dizer isso na sua cadeira agora? Bom é o Senhor. O Senhor é bom. Você pode dizer que Ele é fiel? O Senhor é fiel. Nós te louvamos nessa manhã, te bendizemos, Senhor, e percebemos a unção do Teu Espírito sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. A Tua unção quebra o jugo agora, despedaça toda a cadeia. A Tua unção promove agora cura no nosso meio, Senhor. Por isso que se alguém chegou aqui abatido agora, já está sendo levantado pelo Senhor. Oh Espírito Santo, o Senhor tem liberdade aqui, liberdade para falar conosco, porque nós viemos aqui, foi por causa do Senhor, foi por causa da Tua palavra que é viva, poderosa, por causa do Senhor que é bom e é nosso Pai. Por isso hoje nós entregamos nossas vidas nas Suas mãos. Ó, fala conosco, Senhor, libera a Tua vida sobre nós, nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, verso 4. Hoje eu vou pregar sobre um tema que muitas vezes talvez você não gosta de ouvir, mas Deus é um Deus que ama, e porque Ele ama, Ele disciplina. Amém? Deus te ama, mas Ele também, porque ama, Ele te disciplina. Hebreus capítulo 12, verso 4, diz o seguinte, aqui já tem uma pérola. Ora, a vossa luta contra o pecado, ainda não, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem? Vou perguntar de novo. O Senhor corrige a quem? Então Ele te corrige? A parte primeira do versículo aqui que tem uma pérola impressionante. O Senhor abriu meus olhos para isso agora de manhã, meditando na palavra. Ele diz aqui que na luta contra o pecado, não tendes resistido até quando? O sangue. A maneira que você resiste ao pecado é através do quê? Do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguns, naturalmente, ao ler esse texto, eles pensam o quê? Eu tenho que me esforçar contra o pecado. Mas eu vou te dizer uma coisa, o seu esforço de nada adianta, se você não entender o que o sangue fez para a sua vida. Pastor, você quer dizer que você está me dando autorização para pecar? Então, de forma alguma, a Bíblia não te autoriza a pecar, eu também não te autorizo a pecar, e quando você vai pecar, você não me pede autorização. Não é verdade? Ninguém nunca me ligou e falou, pastor, eu posso adulterar hoje? Ninguém nunca me ligou e falou, pastor, eu posso mentir hoje? Não, ninguém fez isso. Mas, você tem que aprender a vencer o pecado, é a forma que você vence o pecado, é através do sangue, é o sangue do Cordeiro que remove o pecado sobre a sua vida. Amém? Mas não é esse o assunto aqui. O assunto aqui é sobre a disciplina do Senhor sobre os filhos. E interessante que ele começa aqui dizendo que aquele que Deus disciplina é porque ele faz o quê? Ama, ama, ama. Deus te ama, Deus me ama. E se nós somos filhos amados de Deus, você é filho? Você não vai viver então sem em algum momento ser o quê? Disciplinado. Por quê? Porque você falha, eu falho. Meu Deus, que o Senhor nos livre das falhas, que o Senhor nos livre, né, dos testes, mas nós falhamos, mas não é só por conta da falha também que o Senhor nos disciplina, Ele também nos disciplina para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para sermos vasos de honra que Ele pode usar. Sabe, Ele quer te usar, filho. Ele tem um propósito enorme para a sua vida, para a minha vida. Sabe, Ele tem coisas grandes para nós que Ele planejou, pensou, sonhou, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que Ele o quê? Ama. Você tem algo que Deus preparou para você que você nem sabe. E Deus está te preparando para esse algo grande,
que nem coração humano, ninguém nunca pensou, mas Ele pensou por você, planejou para você, então Ele está te preparando para isso, e a maneira que Ele te prepara é como? Te disciplinando. Por isso você tem que aprender a amar a disciplina de Deus. Davi, a Bíblia diz que ele amava a disciplina de Deus, e quando nós pensamos em disciplina de Deus, nós pensamos que é algo ruim, porque você lembra muitas vezes talvez da disciplina de alguém contra você. Nós somos pais, e pais falham. Quem aqui é pai? Nós já falhamos como pais, muitas vezes. Talvez disciplinamos de forma indevida, de uma maneira errada, talvez falamos com muita dureza, e nós achamos que a disciplina de Deus, enquanto filhos, é igual à disciplina dos nossos pais, mas eu preciso te contar, não é. Deus é perfeito, Deus não falha na sua disciplina, Deus não erra, Ele é santo, perfeito, e quando Ele vai te disciplinar, sabe qual que é o resultado final? Você vai acabar amando mais a Deus. Toda a disciplina de Deus no final vai levar você a amar mais a Ele. Amém? Continuando o texto aqui, de Hebreus, guarde esse texto, esse é um texto muito poderoso. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais, quando por eles é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que você persevera, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, de que todos se têm tornado participantes, todos são bastardos e não filhos. Aqui tem um grande sinal, se você é filho. Se você é filho, você vai ser, ou você já foi, ou você está sendo disciplinado por Deus. Esse é um sinal. E quando você vê a disciplina de Deus na sua vida, você tem que falar, uau, Deus é meu pai mesmo. Porque o fulano lá faz todo tipo de falcatrua na empresa, mas se eu fizer qualquer coisa errada aqui, de repente a luz vem, eu sou exposto, envergonhado. Por quê? Porque você é filho. Você não é igual às pessoas lá do mundo. Você não é filho do diabo. Você é filho de Deus. Mas aí você fala, pastor, mas por que Deus não disciplina eles? Porque Deus não disciplina o filho dos outros, Ele só disciplina o filho dele. Você não sai da sua casa para corrigir o filho do vizinho. Você corrige o seu filho, cada pai corrige o seu. Assim é o Senhor. Então você é diferente, filho. Você não é igual às pessoas desse mundo. Então as coisas com você também vão ser tratadas diferente. Lembre-se, para Deus te preparar para coisas maiores. Aqui o texto diz que Deus corrige a quem? Quem ama, quem ama. Então a correção de Deus está conectada diretamente ao amor dele. E Deus é amor. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e não ficou só no blá blá blá. Não ficou só naquela coisa assim, eu te amo, eu te amo. Não, Ele provou o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra eternamente, mas tenha o quê? Vida eterna. Vida eterna. Então, Deus, Ele te ama de uma maneira tal que você nem pode compreender. De uma maneira tal que, se você for comparar o amor de Deus, tendo um filho hoje, você não teria coragem de dar ele a ninguém. Pegar o seu filho, matar ele em favor de ninguém. Você não faria isso, mas Deus fez por você. Deus prova o seu amor dessa maneira, dando o seu filho, para quê? Para que você seja salvo, para que você seja então perdoado, para que você seja feito também o quê? Filho. Você foi feito filho de Deus, com base no amor de Deus e na sua justiça. Sabe, essa é a prova que Deus te ama. Mas a prova também que Deus te ama é que Ele te disciplina, que Ele não te deixa nas mesmas condições que você está hoje. Antes Ele te transforma pela disciplina, através do amor. Ele te transforma. Para quê? Para fazer coisas grandes na sua vida. Sabe, um grande exemplo disso é Jó. Mas antes de falar de Jó, eu quero que você tenha clareza de algo. Talvez você chegou aqui hoje pensando que Deus te disciplina com enfermidade. Deus não te disciplina com enfermidade.
Talvez você pense que Deus te disciplina com maldição. Deus não te disciplina com maldição. Talvez você chegou aqui pensando a respeito de Deus, que Deus te disciplina trazendo uma praga na sua vida, trazendo pobreza na sua vida. Deus não te disciplina dessa maneira, filho. Prova disso é que Jesus veio. Quando Jesus veio, perguntaram para ele: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Jesus respondeu para esses que perguntaram para ele isso? Eu estou convosco, eu tenho estado convosco, e como assim vocês me pedem para mostrar o Pai? Em outras palavras, estava diante deles o próprio Deus. Isso quer dizer o quê? Que o que Jesus fez, agiu, é o que Deus faz, e é como Deus age, como o Pai age. Agora eu pergunto para vocês: Jesus, em algum momento na sua vida, ele virou para o cego e falou: olha, você está cego, mas isso não é suficiente, você vai ter que ficar surdo também. Alguém lembra de alguma passagem dessa na Bíblia? Ou o coxo: não, você está coxo, mas está pouco, você vai ficar cego e surdo. Jesus, em algum momento, pôs enfermidade em algum daqueles que vieram até ele? De forma alguma. De forma alguma. Muito pelo contrário, todos que vieram até ele foram curados. Todos, sem falta. Pastor, Jesus curou a todos que vieram até ele. Quer dizer que ele curou todos que haviam lá de enfermos? Não. Ele curou todos que vieram até ele. Então o segredo da cura também está em vir até o Senhor. Então você percebe que Jesus é a exata expressão de Deus Pai, e Jesus é Deus, e como Deus, Ele não colocou enfermidade em ninguém, maldição em ninguém, muito pelo contrário, a Bíblia diz que na cruz Ele levou todas as nossas maldições e enfermidades. Como que Ele iria colocar maldição em alguém, enfermidade em alguém, se Ele estava tirando? Era incoerente. Esse é o seu presente, filho. Como filho, você tem acesso a essa herança, a herança de cura, a herança da bênção de Deus, sabe? Então Deus não disciplina e nem corrige dessa maneira. Mude esse conceito, é um conceito errado. De que maneira então o Senhor nos disciplina? De que maneira então Ele nos trata? Nós vamos ver isso hoje aqui. Mas se você ainda pensa que Deus te disciplina dessa maneira, é como você, que é pai, falar então para o seu filho: olha filho, você está me desobedecendo demais, eu vou passar a roda do carro em cima da sua perna, para você parar de ir para os caminhos tortuosos que você está indo. Alguém teria capacidade de fazer um troço desse aqui com o seu filho? Porque se tiver, você pode ser internado hoje. Tem instituições que podem te ajudar, e você tem que ser preso também. Se você é mau e sabe dar boas coisas, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará grandes coisas. Agora, Deus não vai fazer isso com você. Deus não te disciplina dessa maneira. Eu espero que esse conceito de Deus seja removido da sua cabeça hoje. Então eu vou te apresentar aqui o primeiro exemplo do tratamento de Deus. Lembre-se, Deus ama, e porque Ele te ama, Ele faz o quê? Te disciplina. Amém? Então o primeiro exemplo é Jó. E eu quero que você entenda uma coisa. Eu não tenho tempo de explicar tudo que eu preciso te dizer. Você pode depois ir para uma aula do seminário ali conosco, você vai aprender com mais profundidade. Mas Jó vivia em outra dispensação. Jó vivia em outro tempo. Mas nesse tempo, e inclusive, não sei se você sabe, o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, não é o livro de Gênesis. Antes, de ter escrito Gênesis, já existia Jó na Bíblia. Não estou falando antes dos fatos de Gênesis, ok? Antes de ter escrito Gênesis, ou antes de ter sido falado Gênesis, já existia a fala do livro de Jó. Claro? Então, nesse período, tem a história de Jó. Era outra dispensação. Jesus ainda não havia vindo, não havia lei, então era outra dispensação. Nesse período então, nós vemos que acontece essa história de Jó, e alguns lendo o livro de Jó, o que eles leem?
Eles veem a primeira parte do livro de Jó. Fala o quê? O que fala a primeira parte do livro de Jó? Jó, ele faz uma oração quando acontece aquelas coisas terríveis com ele. Ele perde os filhos, perde as suas propriedades, recebe uma enfermidade no seu corpo. A única coisa que ele não perde é o quê? A mulher. Alguns brincam, né? Por que ele não perdeu a mulher? Não, porque a mulher era ajudante do diabo ali. Só uma brincadeira. Não se sintam ofendidas, mulheres. Mas volta para cá. Acontece aquilo tudo com ele. Qual que é a oração que ele fala, ou qual que é a fala dele no começo do livro? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Aí você pega, lê o livro de Jó e fala, aí, tá vendo? Deus dá, Deus faz o que também? Tira. Olha tanto que o Jó é um homem fiel. Viu o que ele falou? O que ele falou? Bendito seja o Senhor, mesmo no dia da coisa terrível. Mas eu vou te falar uma coisa, isso é uma leitura incompleta. Você está vendo um momento na vida de Jó que ele não tem consciência de todas as coisas. Ele não percebeu ainda o que está acontecendo. Deus quer abençoá-lo de forma dobrada. Deus quer abençoá-lo de sobremaneira, mas não pode. Por que não pode? Porque na vida de Jó tem um negócio chamado justiça própria, que nem ele viu ainda. Então a leitura correta do livro de Jó é o quê? Deus deu, o diabo tirou, e Deus deu em dobro. Se você for para o final do livro de Jó, lá tem o final da história. E lá no final da história, Deus dá para ele o quê? Em dobro. Eu creio que Deus também não tirou a esposa, porque não tem duas esposas, tem só uma. Não tem como ele dar em dobro uma esposa para Jó. Mas ele deu o dobro de filhos, o dobro de bens, o dobro de provisão, o dobro de saúde, o dobro de longevidade. Jó foi muito abençoado. Então você percebe que Deus quis tratar com Jó. Deus, ele tratou com Jó, e nesse momento, nessa ocasião, você percebe que o diabo foi reclamar a respeito de Jó. Satanás foi reclamar a respeito de Jó. Por quê? Porque Jó, o que ele pensava a respeito de si mesmo? Projeta por gentileza, Jó, capítulo 29, verso 15. Jó, naquele momento que ele estava passando aquela situação terrível, o que ele estava pensando a respeito de Deus? Que Deus era o quê? Injusto. No capítulo 29 você vai ver isso. Olha só o que diz aqui o texto. Eu me fazia os olhos para o cego, os pés para o coxo. O que Jó está falando? Eu ajudava as pessoas. Já ouviu alguém dizer isso? Eu ajudava as pessoas. O cego vinha, eu ia lá e ajudava ele a atravessar a rua. O coxo vinha, ele não podia andar, eu carregava ele. As pessoas vinham até mim com causas que estavam sofrendo injustiças, e eu as ajudava. Então, se você for ver o versículo anterior, eu me vestia da justiça, eu era bom, eu era justo, e tudo isso está, no final ele fala, tudo isso está acontecendo comigo, eu não mereço. Deus, o Senhor está sendo injusto comigo. Alguém já pensou que Deus foi injusto com você? Não precisa levantar a mão, não. Jó nesse momento estava pensando que Deus era injusto com ele. Jó nesse momento estava pensando que Deus estava fazendo inclusive isso com ele. E aí então, nós vamos para o final do livro de Jó. Olha o que diz. Olha como que Jó responde a Deus agora no versículo 42, lá no final. No capítulo 42, na verdade. Verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes. Você pode dizer isso nessa manhã? Não, mas fala com fé. Esse homem que está falando isso aqui, ele foi tratado por Deus, irmão. Ele foi tratado na sua justiça própria. Ele se achava bom demais. Ele se achava justo demais. E essa era a pedra que havia bloqueando a bênção dobrada de Deus sobre a vida dele. Agora, no final do livro, ele está dizendo o quê? Eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas.
e também nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Próximo verso. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não... Quando ele falou com Deus e quando ele disse aquelas coisas lá atrás, ele falou do que ele sabia ou do que ele não sabia? Não sabia, ele não entendia, ele falava de coisas que ele não entendia. Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó estava altivo, estava orgulhoso. Jó se achava o cara. Já viu gente que se acha o cara? Sem mim essa igreja não pode crescer. Sem mim essa célula não pode crescer. Sem mim essa empresa não existiria. Sem mim essa casa desmoronaria. Aleluia. As palavras estão se perdendo, mas elas voltam agora em nome de Jesus. Sem mim nada as podeis fazer. Não é verdade? Esse é o orgulhoso. Jó era esse. Se achava o cara bom demais. Mas isso se chama na Bíblia justiça própria, merecimento. Sabe, tem uma frase que eu gosto de dizer, que os irmãos estão até copiando também. Eles me perguntam, pastor, como que o senhor está? E ultimamente os irmãos têm me perguntado muito isso, não sei porquê. Então tudo bem, mas eu estou melhor do que eu mereço. Nós não merecemos nada. Nós merecemos, na verdade, era o inferno, a condenação eterna. Mas um dia, graciosamente, não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom, não porque nós somos justos, mas porque Ele é justo, não porque nós temos alguma coisa de bom em nós mesmos, mas porque Ele é bom completamente, enviou o seu Filho amado, de graça, para me salvar e para te salvar, e me deu e te deu o que você não merece. Por isso nós somos então o quê? Melhores do que merecemos. Jó, por sua vez, no começo ele achava que ele estava recebendo coisas que ele não merecia. E então ele foi até brigar com Deus, questionar a Deus. E não era Deus que estava roubando dele aquelas coisas. Deus havia dado para ele uma esposa, uma família, filhos, prosperidade, saúde. Deus havia dado isso para ele, mas o diabo roubou. E naquela dispensação, o diabo tinha um acesso que hoje ele não tem. Ok? Hoje ele não tem esse acesso. Naquela dispensação, sim, ele tinha. Mas hoje não. Por causa do sangue do Cordeiro, ele não tem mais acesso. Mas naquela ocasião, Jó pensou que Deus era o culpado daquela história. Muito pelo contrário, Deus abençoou no início e Deus dobrou a bênção no final. Jó foi tratado, e todos nós, em determinado momento, seremos tratados da nossa justiça própria. Acharmos que merecemos alguma coisa, acharmos que somos justos pelas nossas próprias obras. Então nós vamos ser tratados. Mas vou te falar uma coisa, o pai que ama, ele faz o quê? Por que Deus disciplina, filho? Porque ama, mas não só porque ama. Estou te contando outro detalhe aqui agora. Porque Ele quer dobrar a bênção dEle na sua vida. Você pode dizer amém mesmo? Sabe, Deus só trata quem foi o quê? Escolhido. Primeiro eu falei que Deus trata os seus, disciplina os seus filhos. Filhos. Quantos são filhos? A palavra do Senhor diz que todos quantos receberam, todos quanto o receberam, Deus deu para eles o que? O poder de serem o que? Filhos de Deus. Vocês são filhos, se vocês receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. Você foi feito filho imediatamente, no piscar de olhos você foi feito filho. Mas a questão não é simplesmente ser filho. Ser filho é a primeira parte. E toda a caminhada, você tem que entender que você é um filho e filho amado. Mas tem uma outra coisa. Tem gente aqui que Deus chamou. Tem gente aqui que Deus escolheu. Até aquele que está dormindo aqui dentro, Deus escolheu. Fala bom dia para o irmão que está ao seu lado. Seja bem-vindo ao culto. Eu falo o nome, hein? Eu falo o nome. Esperto ou tu que dormes. Tem gente que Deus escolheu.
Deus escolheu. Eu posso dizer que todos que são filhos, Deus escolheu para coisas grandes, para coisas que você nem imagina, como eu disse mais cedo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse sou eu e você. Deus me escolheu. Deus escolheu o pastor Alex. Deus escolheu o obreiro Felipe. Deus escolheu o pastor Marcelo. Deus escolheu o obreiro Pedro Paulo. Cadê ele? Cadê ele? Mira Schooler. Glória a Deus. Salvou ele, hein? Eu já ia falar que Deus não havia escolhido ele aqui. Deus escolheu. Deus escolheu o irmão que está aí ao seu lado. E se Deus escolheu você, filho, Deus tem uma grande obra na sua vida. Deus tem grandes coisas para você fazer. Deus vai depositar grandes tesouros na sua mão. Mas para que você possa ser usado por Deus para grandes coisas, Deus vai fazer o que com aqueles que são escolhidos? Tratá-los. Tratar. Sabe, não olhe para o tratamento de Deus como algo ruim. Olhe como algo que Deus está te preparando para expressar algo na sua vida. Você tem que aprender a amar o tratamento de Deus. Você tem que orar: Senhor, que eu passe logo nesse teste. Toda vez que tem um obreiro sendo levantado aqui, eu já falei isso algumas vezes, ou alguém que para ser reconhecido, eu falo para a igreja que eles estão debaixo do quê? Teste. Teste. O último irmão que teve aqui, ele ficou bravo comigo com essa palavra, do teste. Mas teste tem a ver com o amor de Deus nos preparando para coisas grandes. Nunca se esqueça disso. Jesus orou para não cairmos em testes, tentações, testes. E o teste, ou a preparação então do Senhor, nem sempre é por causa de pecado. Muitas vezes você pensa que o pai que ama, ele vai disciplinar aqueles que fazem o quê? Pecam. Mas isso não é uma verdade completa. Deus vai te disciplinar, vai te tratar, para que você possa responder da maneira correta nos lugares altos que Ele vai te colocar. Porque eu te falo uma coisa: se você nunca teve 5 milhões de dólares na sua vida, sempre ganhou seus 500 dólares por semana, e aí de repente na outra semana você ganha 5 milhões de dólares, aleluia. Imagina se 100 irmãos ganham 5 milhões de dólares, nunca tiveram isso. Se você não foi tratado, filho, daqui a pouco você está divorciando da sua esposa, deixando a sua casa, quebrando. Por quê? Porque você não aprendeu ainda como sustentar uma bênção tão grande, porque o seu caráter ainda é torto, e ele precisa ser transformado. Então Deus vai te preparar para as coisas grandes. Quantos querem coisas grandes? Eu quero, irmãos, eu quero. Mas para que isso aconteça, Deus tem que te tratar antes, transformar você, mudar a sua vida, mudar as áreas da sua vida que ainda são escuras, transformar, para que você possa então ter suporte para receber as coisas grandes que Ele tem para a sua vida. Vocês estão comigo, gente? Prova disso então é Saul e Davi. Saul, ele não foi a escolha de Deus. Deus não escolheu Saul. Mas por que Deus deu a Saul? Eu não sei se vocês sabem, mas na Bíblia existem 2 reis, lá no Antigo Testamento. O primeiro rei de Israel foi Saul, mais tarde veio Davi. Mas Deus só deu esse rei a Israel, porque o povo um dia, chateado com os filhos de Samuel era um grande profeta, na minha opinião, um dos maiores profetas que ali estava, e juiz. Ele estava ficando velho, e ele estabeleceu os seus filhos como juízes na terra. Só que os filhos dele eram tudo gente de má índole. Ia julgar a causa, recebia dinheiro por fora para julgar a favor do que pagou. Faziam coisas terríveis, e o povo foi ficando chateado com essa história. Um dia eles chegaram então em Samuel e falaram: Samuel, você está ficando velho, e os seus filhos não prestam. Nós queríamos pedir para que o Senhor interceda diante de Deus, para que Ele nos dê um rei, segundo os reis das nações ao derredor que nós temos. Qual foi a oração desse povo? Pediu um rei
segundo o rei das nações ímpias em volta. Samuel ficou chateado com aquela história, foi orar e falou: Deus, eles me rejeitaram. E Deus falou o que para ele? Não, Samuel, não rejeitaram você não, rejeitaram foi a mim, porque eu sou rei dessa nação, mas eles me rejeitaram, e pediram inclusive para que fosse dado um rei segundo as nações ao redor, nações ímpias. Imagina você pedir hoje um presidente para Deus, segundo o presidente da Venezuela, segundo o presidente da China. Eu não quis falar isso, mas vocês não oraram, por isso que mandou, segundo do norte do país ali, na Venezuela. Presta atenção, vocês pegaram a pegadinha? A brincadeira? Ok. Então, eles oraram assim, e Deus fez o quê? Eu vou dar para eles, já que eles pediram, vou dar para eles um rei, segundo as nações ao redor. E Deus deu quem? Davi? Saul foi dado. Saul saiu de dentro do cesto que estava escondido, direto para o trono, não teve teste, não teve provação, não teve deserto, não teve fuga, não teve a caverna de Adulão, não teve os 400 amargurados com ele, não teve nada disso, ele saiu de lá para reinar. Cuidado com coisas muito rápidas, cuidado, porque escolhidos passam por processos, quem não é escolhido não passa. Pastor, mas está demorando demais. Você é escolhido e a coisa é grande, rapaz. Você é uma pessoa escolhida por Deus e o negócio que Deus tem para você é muito grande. Pastor, mas eu não estou suportando mais. Deixa eu te dizer, Davi foi ungido, sabe com quantos anos? Aproximadamente 17 anos. Os estudiosos acreditam que essa foi a idade que Davi foi ungido. Ungido quem? Rei segundo o coração de quem? Das nações ao redor de Deus. Deus achou para si um rei segundo o seu coração, escolhido. Davi era escolhido, Saul não era escolhido. Você vai ver que Saul faz coisas e nem é tratado. Davi faz coisas e o homem é tratado. Por quê? Ele é escolhido. Escolhidos são tratados por Deus. É por isso que você vê também irmãozinhos fazendo coisa, você fala, mas Deus não faz nada com aquele irmãozinho, e eu venho aqui, desvio um pouquinho da linha, Deus já vem e me trata, me expõe, já fala comigo, já me quebranta. Por quê, Senhor? Porque você é escolhido. Davi foi escolhido. Sabe quanto tempo demorou o teste na vida dele? A provação, a disciplina, o tratamento? 13 anos. 13 anos até que ele subisse ao trono e reinasse sobre todo Israel. 13 anos sendo tratado. Saul, por sua vez, que não era escolhido de Deus, foi diretamente para o trono. Não passou por tratamento algum, mas também respondeu tudo errado. Quem que você quer ser? Eu quero ser Davi. Porque quando Deus escolhe alguém, como ele escolheu Davi, sabe o que vai acontecer no final? Vai reinar em vida, vai trazer a glória de Deus, vai planejar a edificação da casa de Deus. Sabe o que mais? Vai receber promessas eternas. Davi tem uma promessa sobre ele, sobre a sua casa, jamais iria faltar rei. Sabe quem que é da raiz de Davi? Jesus. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Ele tem um rei agora, que é a geração dele, diante do céu, do trono de Deus, fruto de Davi. É muita glória. Eu quero isso para a minha vida, irmãos. Tem alguns irmãos dizendo que amam o tratamento de Deus aqui agora, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso. Mas você tem que aprender a amar. Você está sendo preparado para coisa grande. Por isso, Hebreus está dizendo, quando você for reprovado pelo Senhor, não desmaies. Não fica desmaiado. O que é desmaiar aqui, nesse contexto? Desanimado. Para de ficar desanimado, filho. Levanta o rosto. Ergue a sua cabeça, porque Deus tem coisas grandes para a sua vida. Outro exemplo. Eu não sei se você já ouviu falar de José. José está lá em Gênesis 37. Espero que você já tenha ouvido falar a respeito dele.
Nós temos dois exemplos. Eu falei primeiro para você de Saul e Davi, mas agora eu vou te falar de José e Judá. José e Judá. José, por volta dos 17 anos, parece que tem alguma coisa com 17 aqui, novinho, adolescente o cara, teve um sonho. Sonhou que um dia ele estaria na frente dos irmãos e dos pais, e os pais iam se prostrar diante dele, e os irmãos também. E ele saiu contando esse sonho para todos os irmãos dele. Como que os irmãos dele ficaram? Com inveja. O menino tinha uma roupa especial. Os outros irmãos tinham uma roupa de trabalhador lá da lavoura, do pastoreio, né? Ele não, ele tinha uma roupa festiva, de festa. Então os irmãos dele morriam de inveja dele. Um dia, esses irmãos foram e venderam ele como escravo. E quem deu a dica para vender como escravo foi Judá. A Bíblia fala que José, então, ele foi vendido como escravo, foi para o Egito. Lá no Egito, teve o primeiro teste. Ele foi morar como escravo na casa de quem? Potifar. Potifar, lá houve um teste para José, na verdade dois. Primeiro teste de José, ser fiel na casa do outro. Você tem que aprender a ser fiel na casa do outro. Você tem que aprender a ser fiel na empresa do outro. Você tem que aprender a ser fiel nas coisas dos outros. Esse foi o primeiro teste. Você vê que ele não falhou. José é aquele que tem um caráter aprovado diante de Deus. Judá, nós vamos ver daqui a pouco, é aquele que tem um caráter desaprovado. Mas os dois para Deus são filhos, e os dois são tratados por Deus para coisas grandes. Nós vemos então que ele foi fiel na casa de Potifar. Foi fiel no ministério lá de Potifar. Foi fiel com o líder Potifar. Foi fiel lá na célula do Potifar. Ele foi fiel. Nós vemos que o outro teste que veio foi o teste da imoralidade sexual. José, ele pecou, irmãos? Não. Mas as coisas estão difíceis para ele? Sim, então. Porque Deus tem coisas grandes para ele. Deus está permitindo isso para tratá-lo. Porque Deus tem coisas muito grandes na vida de José. Nós vemos então que ele vence a imoralidade sexual. Mas ao invés de a coisa avançar, romper, ele vai ser preso. Então ele é preso, ele é limitado, ele é colocado numa cadeia, condenado injustamente. Você já foi condenado injustamente? Alguém já acusou você de coisas que você não fez? Como que você reagiu? José então agora está nesse teste. E ele foi aprovado nesse teste também. Na cadeia, ele é colocado para governar a cadeia. Ele é colocado para liderar a cadeia, não para fazer motim. Não. Ele é colocado para governar a cadeia, para organizar a cadeia. Ele tem um apreço do líder da cadeia. Ele tem um apreço dos presos, porque o Senhor era com ele. A Bíblia fala que o Senhor era com José. Em cada teste, em cada momento de teste da sua vida, o Senhor é com você. Nunca se esqueça disso. Os momentos que você está se sentindo testado, limitado, provado, não se esqueça, o Senhor é com você, e Ele está derramando favor na sua vida, favor no coração das outras pessoas, para te abençoar. A Bíblia fala que mais tarde então, José ele é tirado da cadeia, ele é colocado para reinar. Demorou apenas alguns minutos ou horas, talvez uma hora, para isso tudo acontecer, que ele teve que fazer a barba, e pôr uma roupa diferente. Mas ele foi colocado diante de Faraó, e Faraó naquele dia falou: a partir de hoje, José, você vai governar todo o Egito. Maior aqui no Egito é só eu, mas você que vai governar. Sabe quanto tempo durou esse teste? 13 anos. Parece que o 13 voltou. 13 é um negócio terrível, né, irmãos? Irmãos, para com isso, não estou falando de política aqui não. 13 anos. 13 anos, irmãos, ele é colocado para reinar. Agora, José salva o mundo, libera pão para todos. Eu não sei se vocês perceberam, tanto com Davi, quanto com José, Deus os preparou para expressar algo, para expressar a Cristo. A casa de Deus é a coisa mais importante para Deus. Jesus morreu pela casa de Deus. Davi preparou a casa para Deus. A glória de Deus é a coisa mais importante. Davi amava a presença e a glória de Deus. Davi expressou Cristo.
José expressou Cristo. Se você está sendo tratado por Deus, é porque Deus quer expressar Cristo em você. Agora Judá, está lá no Gênesis 38. Judá era um dos irmãos de José, que inclusive deu a dica para que José fosse vendido como escravo. Nós vemos então que, depois desse episódio, Judá, ele sai de perto da família, ele deixa Jacó, seu pai, vai morar distante, arruma uma mulher que não tem nada a ver, que não é ali da família, casa com essa mulher, tem uns filhos, e os filhos são muito maus. Eu preciso dizer que esse momento, a dispensação é a dispensação da graça, e eles estão debaixo da dispensação da graça, mas os filhos são tão maus, que Deus fala o quê? Eu vou levar esses filhos, porque são terríveis. Matou o filho dele, morreu. Um dos filhos dele que era casado com Tamar. Existia uma lei naquela época, que se o filho morresse, a viúva tinha que casar com o filho mais novo, com o próximo filho. Isto é, se ela não tivesse filhos. Então a próxima coisa que tinha que acontecer é ela, que não tinha filhos, casar com o irmão que estava vivo ainda. Judá, ele tinha que promover isso, e ele não promoveu. Ela queria isso porque ela queria a sua herança, queria resgatar a família, resgatar o herdeiro da herança. Judá não promoveu isso. Judá, por sua vez, mandou ela embora para a família dela. Mais tarde, Judá, que havia vendido José, que agora não tinha dado a herança para a sua nora, e tinha despedido ela, está pastoreando as ovelhas dos rebanhos que ele tinha, na região que ela estava. Depois você pode ler isso lá em Gênesis 38. Tamar descobriu que ele estava lá, e Tamar então se vestiu de prostituta, e esperou o momento certo para dormir com o sogro. Ela dorme com o seu sogro, o sogro não tem dinheiro para pagar a prostituta, e ele fala o seguinte: eu vou deixar meu cajado com você, amanhã quando eu voltar eu pego o cajado e te pago. No outro dia ele voltou, só que ela tinha sumido e levado o cajado. Mais tarde, 3 meses depois, você lê lá, 3 meses depois, descobre que Tamar está grávida. Judá fica sabendo, e ele manda trazer Tamar, colocar ela na praça pública, e faz um decreto e fala: vamos queimá-la viva, porque ela adulterou. Dão a oportunidade para ela ser ouvida, e aí quando ela é ouvida, ela fala: eu adulterei, mas eu adulterei com o dono desse cajado. Nesse momento, Judá foi exposto publicamente, em praça pública. Olha aqui para mim, toda vez que você dorme com a prostituta, você perde o seu cajado. Toda vez que você adultera, você perde o seu cajado. O cajado fala de autoridade, de apacentamento. O resultado final disso, da disciplina de Deus, é que você vai ser exposto em praça pública, e você vai ficar muito envergonhado. A Bíblia mostra que Judá agora fala algo. Ele fala o seguinte: ela é mais justa que eu. Deus tratou com o merecimento e a justiça própria dele, e não a matou, porque ele considerou ela mais justa do que ele. Naquele dia Deus tratou a justiça própria nele, porque quando você entende que o irmão é mais justo que você, que o irmão é mais merecedor do que você, que o irmão é mais abençoado do que você, que ele é mais digno que você entendeu muito bem agora como lidar com as coisas. Você está pronto para receber as bênçãos de Deus. Quando você entendeu que você não merece nada e o irmão merece, você está pronto para receber as bênçãos de Deus. Mas se o tempo inteiro você está reivindicando coisas, falando o que você acha que você merece, do que você acha que você deveria ser tratado, de como você deveria ser tratado, reconhecido, na empresa que você trabalha, na célula que você está, onde quer que você esteja, você não entendeu nada ainda. Você vai ser colocado em praça pública para ser tratado e disciplinado, e aprender como receber a bênção de Deus. Mais tarde, José é colocado lá no Egito para governar, lembra? Vocês estão aqui comigo, gente? Os irmãos de José chegam lá para comprar comida. Eles informam que tem um irmão mais novo, chamado Benjamim.
José fala: tudo bem, para eu saber que você está falando a verdade, tragam Benjamim para mim. Naquele momento, o que aconteceu? Judá se levantou e falou: olha, nosso pai já é velho, não faça isso, porque se você tirar Benjamim dele, ele vai morrer. É um filho que ele ama demais, ainda mais que o outro filho dele, que ele amava muito, morreu. Então, não faça isso, me prenda aqui como escravo, me coloque na cadeia como escravo, no lugar do meu irmão. Aquele que havia dito para José ser vendido como escravo, agora estava se colocando na posição de escravo pelo seu irmão. Foi tratado? Foi tratado? Foi tratado. Você percebe que quando você é tratado por Deus, você é alguém que expressa graça pelos outros. Se você expressa graça pelos outros, você pode ter certeza, você já passou pelo tratamento de Deus. Você está apto para ser abençoado. Sabe o que aconteceu com Judá? Sabe o que aconteceu com Judá? Se tornou a tribo mais forte de Israel. Inclusive, Davi veio dessa tribo, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Uau! Ele manifestou Cristo? Sim, sim, ele manifestou Cristo. Percebe? E quando você é tratado, o propósito final é que Cristo se manifeste na sua vida. E quando Cristo manifesta, filho, não tem quem segura. Não tem quem segura. Demônio não segura, pessoas não seguram, nada pode barrar a bênção de Cristo Jesus na sua vida. Vocês estão cansados? Faz tanto tempo que eu não prego, que eu não sei, acho que eu vou até uma. Continuando, tem mais um. Vocês querem ouvir mais um? Tem um exemplo de Jacó. Irmão, Jacó, ele é o escolhido de Deus. E porque ele é escolhido, ele vai ser tratado. Jacó, uma das características dele é que ele era o cara enganador, trapaceiro, mentiroso. Você vai ver que no dia que está próximo de chegar o momento da herança, de ser liberada a herança para ele e para Esaú, ele vai lá e se veste como o irmão, com o cheiro, ele tenta manifestar o cheiro do irmão, ele põe uma roupa peluda, porque o seu irmão era peludo, e faz um guisato, faz um cozido para o seu pai. Seu pai naquele momento está velhinho, já não consegue enxergar. Jacó então vai enganar um velhinho, cego. A Bíblia fala então que ele chega para ser abençoado. E naquele momento então que ele engana o seu pai, e recebe a bênção do seu irmão Esaú. Depois disso, seu irmão decide matar ele. O que ele faz? O que você faz se alguém decidir te matar? Ele fez isso. Vocês estão no mesmo lugar. Ele fez isso. A Bíblia fala então que enquanto ele está a caminho, como fugitivo, ele para num lugar chamado Betel. Betel significa casa de Deus. Nesse lugar, Deus fala com ele. Nesse lugar, ele tem uma escada em que os anjos subiam e desciam. E aquele lugar foi conhecido como Betel. Preste atenção. Deus não deixa de te abençoar ou de falar com você em dias de testes e provações. Deus falou para ele: olha, Jacó, eu sou contigo, Jacó. Por onde você for, eu sou contigo. Eu vou te abençoar e eu vou te guardar. Não precisa ter medo não. Porém, ele estava debaixo do tratamento de Deus. Jacó então, ele vai em direção à casa de um tio, chamado Labão. Só que o cara tem mestrado em trapaçaria. Ele é trapaceiro, mestre, doutorado. Chegou, quando eu fico pensando, na hora que o tio dele viu ele chegando, ele falou: agora eu estou bem. Agora esse rapaz vai ver. Ele chega na casa do tio, que também se tornou o sogro dele. Já é enganado com as filhas, com uma das filhas, porque ele foi casar com uma, apareceu outra na noite. Depois, ele é contratado pelo tio para trabalhar. O tio dele mudou o salário dele mais de 10 vezes. Não é para cima não, irmãos, é para baixo. Porque o que ele fazia prosperava, avançado. O tio dele fala: não, está ganhando demais, vamos mudar. Você está ganhando $200 por mês? Não, por semana, quer dizer? Por dia, né? Desculpa. Por dia, desculpa, estou baixando o salário dos irmãos.
Você está ganhando 200 dólares por dia? Tá muito alto, vamos baixar para 100 aqui. Por mais de 10 vezes, ele ficou debaixo desse processo. Mas teve um dia que ele fugiu da casa do tio, em direção à vontade que Deus tinha para ele. A Bíblia fala então que ele foi lutar com o anjo. Alguém lembra desse episódio? Jacó luta com o anjo. Aquele anjo ali é uma figura pré-encarnada de Cristo. O anjo do Senhor, com letra maiúscula na Bíblia, é Cristo Jesus, pré-encarnado. Ele foi lutar com o Senhor. E aí então a Bíblia fala que o Senhor desferiu um golpe na sua coxa. A coxa, nós sabemos, é o músculo mais forte que nós temos no nosso corpo. Por quê? Jacó era forte demais, duro demais. Mas agora Deus está tratando com ele. Por isso eu brinco, não confie em quem não manca. Porque quem não manca ainda não foi tratado por Deus. Não confie em quem é orgulhoso, cheio de si. Não confie naquele que acha além do que convém de si mesmo, porque ainda não passou pelo teste de Deus. Jacó aprendeu a mancar naquele dia. Mas olha que interessante, o anjo do Senhor pergunta para Jacó: Jacó, qual que é o seu nome? E Jacó fala o quê? Alguém lembra? Jacó. Ele mentiu? Para o pai ele mentiu? Falou que era Esaú? Agora para o anjo do Senhor, Jacó. Você percebe que Jacó foi tratado na casa de Labão, a ponto de não se esconder mais. Mesmo que o nome dele significasse alguém que engana, ele não enganava mais. Ele se apresentava com a sua fraqueza diante do Senhor. E o Senhor fez o que com ele? Mudou o seu nome. Porque quando você traz a sua fraqueza diante de Deus, ele faz o que? Ele muda a sua história, muda o seu nome, muda a sua vida completamente. Ele te dá um novo nome, ele te chama Príncipe de Deus, Israel, porque ele tem grandes coisas para você. De que maneira Jacó enganou o pai? Trazendo a roupa que parecia com a do irmão. De que maneira Jacó foi enganado pelos filhos? Com a roupa suja de sangue de José. O tratamento ainda estava acontecendo na vida de Jacó. Jacó, mais tarde, se torna aquela grande bênção, um grande pai de nação e de multidão, porque um dia foi tratado por Deus. Você quer ser uma grande bênção na sua geração? Você quer ser uma grande bênção na sua casa, na sua família? Aprenda a passar pelos testes. Aprenda a passar pelos tratamentos que Deus tem. Sabe, tem uma coisa, minha esposa chegou aqui agora, eu lembrei de algo que ela conversou comigo esses dias. Quando você estiver passando por teste, prova, você fala: Senhor, fala para mim, me conta a resposta da pergunta, para que eu possa fazer bem essa prova. Se o Senhor vai me disciplinar, me mostra como que vai ser a disciplina para eu entender, me ajuda. Eu lembro que meu pai, que faleceu, quando ele vinha me disciplinar, ele falava assim antes: meu filho, vai lá para o quarto, eu vou te dar três cintadas, ou 2 palmadas, porque a mão dele era grande e pesada. Você pode escolher, mas vai pensar no que você fez. Eram os momentos mais longos da minha vida. Mas ele me contava antes a disciplina. E eu fico pensando: Senhor, me conta também. Me conta, porque aí talvez ainda há clamor aqui que eu posso fazer, o Senhor mudar o coração. Eu já vou entender rapidinho. Me dá um coração ensinável para eu entender rapidinho. Quero passar por isso logo, eu não quero ficar nessa pressão, nessa angústia, não, me livra, me ajuda a passar pelo teste. Eu lembro que uma das vezes meu pai chegou, eu tinha feito uma coisa muito terrível, irmãos. Minha mãe tinha um sofá de couro, acho que eu já contei isso aqui. Minha mãe tinha um sofá de couro, que era de autoestima dela. E eu fiquei um dia irritado com a empregada lá de casa, e eu irritado, era criança, acho que 9 anos, eu fui e dei um chute no sofá, meu pé entrou. Meus pais não estavam em casa naquele dia, eles iam chegar mais tarde, mas todo carro que passava na rua eu escutava, não sei porquê, meus ouvidos melhoraram.
E cada carro que passava eu falava, é agora, é hoje. E aí então, o portão era elétrico, eu lembro que o portão foi acionado, meu coração disparou, minha barriga gelou, eu falei, eu vou fugir. Fui lá para o fundo da casa, a casa era grande, fui para o fundo e me escondi. E uma voz dizia, Júnior, porque ele me chama de Júnior, Júnior, cadê você? Naquela hora eu não conhecia a Bíblia, mas eu poderia ter respondido, tive medo e me escondi. Tive vergonha e me escondi, fiquei com medo. Eu lembro que ele me pegou, me deu um safanão, falou, vai para o seu quarto. Foi você que fez isso? Falei, foi, culpa da empregada. Ele não acreditou em mim e falou, é o seguinte, eu vou te dar 2 palmadas ou 3 cintadas, você escolhe. Me contou antes a disciplina, e eu me preparei para a disciplina. Irmãos, preparar pela disciplina não é bom. E fiquei pensando, o que vai doer mais? E pensei no cinto, e pensei na mão dele, que era grande e pesada. No final eu escolhi o cinto. Cheguei, pai, eu estou pronto. Faça de mim o que queres. Eu orei para que o cálice fosse tirado, mas... E aí então, nesse momento, ele pegou e falou, já basta, só o que você sentiu, já está resolvido. Vá, em outras palavras, e não peques mais. Glória a Deus. Essa foi a maior surra que eu levei na minha vida. Sem cinto e sem mão. Essa é a maneira que Deus te disciplina. Essa é a maneira que Deus nos disciplina. Sabe, quando você pensar que está difícil, lembre-se, Jesus é o nosso Paracletos. O Espírito Santo também, ele é o Paracletos. Paracletos, no original, significa ajudador. Para encerrar, vou te dar o último exemplo de Pedro. Irmãos, Pedro é um dos apóstolos do Senhor Jesus. Pedro é o cara que Jesus deu um nome novo para ele. Ele chamava Simão. E Jesus falou para ele o quê? A partir de hoje você não vai ser chamado mais Simão, porque Simão é o nome da carne. Eu vou te chamar agora de Pedro. Pedro. Só porque você teve uma revelação de quem eu sou, eu vou mudar a sua história e o seu nome. Mas no último dia, no dia da ceia, Jesus manda os discípulos prepararem a ceia. E eu não sei se você sabe, mas naquela época não tinha estradas pavimentadas. Então quem andava, pisava em esterco, porque a Ferrari mais veloz que tinha lá, talvez, era um cavalo mesmo. E quando um cavalo anda na rua, do chão batido, cheio de terra, ele faz as suas necessidades ali mesmo. Então os discípulos andavam e provavelmente sujavam os pés. E no dia da ceia, quando eles chegaram na casa, provavelmente os pés de todos eles estavam sujos. E normalmente tinha um escravo ali na casa, que era o escravo mais baixo, que limpava os pés daqueles que iriam comer, antes de comer. Mas esse escravo não foi contratado, então não tinha ninguém para limpar os pés. E eu fico pensando que Pedro provavelmente falou, eu não vou limpar o pé de ninguém aqui, porque eu sou maior. Eu tive a revelação de que Jesus é o Cristo. Eu sou o mais velho, então, se alguém vai limpar, é você, João. Ou é você, fulano. Então ficou aquela coisa. A Bíblia fala que Jesus chegou. Quando ele chega, ele sente o mau cheiro no ambiente. E ele pega então uma roupa de servo e começa então a lavar os pés dos discípulos. Ele já trata Pedro ali. Mas um pouco antes, Jesus vai contar para eles a maneira que ele vai morrer. E Pedro fala o quê? Jamais, Senhor, eu vou morrer no seu lugar. Um pouco depois disso, Jesus fala para ele isso. Olha, Pedro, antes mesmo do galo cantar 3 vezes, você vai me negar. Pedro, você está cheio de si, você está achando que você pode alguma coisa. Mas vou te dizer uma coisa, quanto mais você acha que você pode alguma coisa, mais rápido você vai cair. Mais tarde Jesus fala para Pedro, Pedro, Satanás pediu ao Pai para te peneirar, para te testar. E eu pergunto, por que ele não pediu para os outros, pediu para Pedro?
Porque Pedro era cheio de justiça própria, achava que podia morrer por Jesus para salvar Jesus. Então Satanás tinha acesso a ele. Você percebe que no final das contas, Deus está tratando em nós o quê? A justiça própria, para que você possa ser um vaso apropriado para a grande bênção que Ele tem para fazer na sua vida. Jesus vai para o Getsêmani, lá Ele ora 3 vezes, para o Pai tirá-lo daquela condição, mas não pode, não tem outra maneira. Só que Ele encontra nas 3 vezes quem dormindo? Pedro, o cara que ia salvar Jesus, Pedro, o cara que ia orar por Jesus, Pedro, o cara que ia morrer por Jesus. Mais tarde, Jesus é preso, é levado lá para o Sinédrio. Pedro vai escondido, entra lá no quintal do Sinédrio, e aí tem uma fogueira ali, e tem uma serva, e a serva fala para ele: você é da turma de Jesus. Ele fala o quê? Não, conheço esse Jesus não. Ela volta e fala: você é sim. Olha o jeito que você fala. Você fala igual ele? Não, não pareço com ele não. Sai para lá. E até xingou. Ele usou palavras de baixo calão com a mulher. Preste atenção, Pedro não negou Jesus, irmãos, diante do imperador, diante do rei. Ele negou diante de uma serva. Esse cara que ia morrer por ele, por Jesus, falando que ia morrer por Jesus, negou a Jesus diante de uma serva. Na última vez que ele negou a Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus, fitando os olhos nele, e ele reconheceu naquele momento, porque o galo cantou. O teste do galo na cabeça de Pedro, deve que foi dolorido. A Bíblia fala que Pedro saiu chorando, amargurado, chateado. Mais tarde, Jesus morre, ressuscita. O anjo aparece para Maria, e o anjo fala para Maria: vai lá e avisa os discípulos que Jesus, o Cristo, ressuscitou. E a Pedro, preste atenção, Pedro era um vaso que ele achava que ele não precisava ser tratado, transformado. Deus não podia usá-lo. Mas no dia que ele reconheceu que ele precisava da graça, do favor de Deus, do tratamento de Deus, e ele deixou ser tratado, sabe o que aconteceu? 50 dias depois, Pentecostes, Pedro se levanta, vai pregar. O Espírito Santo já havia descido sobre a igreja. Pedro, cheio do Espírito Santo, agora um vaso tratado, um vaso honrado, um vaso com caráter transformado, prega, 3.000 convertem. A grande questão hoje aqui é: no dia do seu teste, você vai fugir de Deus ou vai fugir para Deus? Você vai se permitir ser tratado ou vai ficar desanimado? Você vai passar pelo teste dando glória a Deus ou você vai ficar murmurando da sua vida? Eu vou te dizer uma coisa: cada vez que um teste vier sobre a sua vida, lembre-se, Deus te ama e Ele te escolheu para coisas grandes. Vamos ficar de pé? Aleluia. Feche os seus olhos. Sabe, eu creio que o Senhor me trouxe aqui hoje para falar isso para você. Falar que você é filho, e como filho Ele te transforma, te disciplina, muda seu nome, muda sua história. Mas você não é só filho, você é escolhido por Deus. Como escolhido, pode ser que você está passando por testes longos de 13 anos, como José e Davi, mas porque são coisas grandes que o Senhor tem preparado para você. Nós não sabemos o final da história, filho, nós sabemos que é vitoriosa. Você está no meio da história e não está entendendo nada. Nós achamos que Deus nos ama só quando a porta está aberta, só quando as coisas boas acontecem. Eu preciso te dizer, não. Isso não é uma verdade bíblica. O Senhor nos ama em todo tempo. Em todo tempo Ele está conosco. Ele é o nosso ajudador. Ele vai nos transformando pelo seu amor e pela sua graça. Ele fala que a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. Que você possa ver a bondade do Senhor todos os dias da sua vida.
te conduzindo. E na medida que você é transformado, tratado pelo Senhor, e como eu disse, nem sempre é porque existe pecado, na verdade a maioria das vezes não é. Deus está tornando você um vaso apropriado para carregar a glória dele. Que a sua oração hoje seja: Senhor, que eu venha responder rápido, que eu venha responder rapidamente, que eu venha me humilhar rapidamente diante do Senhor, que eu venha me dobrar rapidamente diante do Senhor. Davi tinha uma característica: ele se dobrava muito rápido ao Senhor. Eu acho que essa é uma característica de nossos filhos. Nós temos que aprender a nos dobrar rapidamente à vontade do Senhor, à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Hoje é um dia de nós nos dobrarmos diante de Deus e reconhecermos o Senhor, nosso Pai, como aquele que nos ama e nos transforma. Se você percebe que você está passando por algum momento como esse, como eu disse aqui agora há pouco, quero que você venha aqui à frente e se dobrar diante do Senhor. Se você não pode se ajoelhar por algum motivo, apenas venha aqui à frente e curva a sua cabeça. Mas eu gostaria que houvesse um apelo, uma manifestação pública da sua parte. Eu quero ser o primeiro, estou aqui primeiro que você. Eu creio que Deus tem grandes coisas na minha vida. Eu quero responder rapidamente o que Deus tem para mim. Esse tem que ser o seu coração hoje diante do seu Pai. Oh Espírito Santo, nós te pedimos nessa manhã. O Senhor é o nosso ajudador. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco. Nesse instante, Senhor, eu peço para que o Senhor venha pôr sua mão poderosa sobre os meus irmãos, que eles venham reconhecer o Senhor como José reconheceu o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor era com José. O Senhor é com você. O Senhor é com você que está aqui se dobrando diante do Senhor. Você não está se dobrando diante de homem algum, você não está se dobrando diante de circunstância, você está se dobrando diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, receba esses irmãos amados, oh Pai, naquilo que o Senhor tem para eles, e os transforme para uma coisa que o Senhor tem preparado, que é gloriosa. Que eles sejam vasos de honra, gente de caráter aprovado, que dá respostas ao Senhor, que é colocado nas posições que o Senhor tem para eles, preparado. Que eles possam manifestar a Cristo nessa terra, que eles sejam a expressão de Cristo nessa terra, porque o tratamento do Senhor é para a manifestação de Cristo, da obra de Cristo, da humildade de Cristo, do poder de Cristo, da unção de Cristo, da bênção de Cristo. Aleluia. Gostaria que você se levantasse agora e olhasse para mim. Sabe, eu preciso dizer, hoje eu vim aqui por sua causa. O Senhor te escolheu. Ele tem coisas muito grandes na vida de vocês. Deus tem coisas muito grandes na vida de vocês. O seu ministério, Deus tem muito para dar para vocês. E Ele está formando em você alguém que pode sustentar a glória dele, alguém que pode receber a bênção que Ele tem para você. Então Ele está te tratando. Em alguns Ele está tratando a questão do pecado mesmo, mas em outros Ele está tratando a questão do seu caráter, mas principalmente Ele está tratando a sua justiça própria. Aonde você vai chegar num momento de dizer: eu não mereço nada, tudo que eu tenho é por causa dele. Você vai ver que o que o Senhor está fazendo nesses dias na sua vida vai produzir um resultado extraordinário no seu futuro. Feche os seus olhos. Vamos celebrar essa canção juntos. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és fogo até o fim. Eu sou quem
E se você está nos visitando hoje, ou você está nos vendo pela internet também, quer entregar sua vida para Jesus, que Ele é a nossa única proteção e salvação. Na verdade, um dos seus nomes é Salvador. Ele pode salvar de qualquer circunstância. Se você quer entregar sua vida para o Senhor Jesus hoje, você entende que Ele está te chamando aqui agora. Eu tenho certeza que Ele está. Quer que você feche os seus olhos onde você estiver. Levante as suas mãos. Eu gostaria que toda a igreja também levantasse as mãos agora e repetisse comigo. Fala comigo, amado Jesus. Nesse dia, eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Por isso, eu creio que na cruz o Senhor pagou a minha dívida e levou os meus pecados, a minha maldição, a minha enfermidade, a minha doença. O Senhor na cruz levou sobre si as minhas dores, para que hoje eu fosse salvo, perdoado, aceito, feito filho e me tornar próspero, cheio de vida, cheio de saúde, cheio de vigor, para ser um vaso de honra para a tua glória. Aleluia.